Olá, pessoal. Nessa aula a gente vai começar a ver as aproximações para projeto de filtro. A primeira que a gente vai ver é a aproximação Butter. Antes de falar então da aproximação Butter, é bom fazer uma revisão aqui, que quando a gente fala de filtros, a gente pode falar de três bandas aqui. Então a gente tem a primeira aqui, a chamada banda passante. Nós temos uma segunda chamada banda de transição e último, uma banda de corte. O que é a ideia? É que na banda passante é onde vai estar o nosso sinal. Nesse caso aqui é um filtro passa baixo, então de 0 Hz até a frequência que a gente vai começar a atenuar. Então o nosso sinal vai estar aqui, ó. O sinal que a gente quer manter após o filtro está na banda passante. Se for um filtro passa baixo, isso aqui só é espelhado, né? Ou um filtro rejeita faixa, enfim. Mas é a banda que vai conter o sinal que a gente quer manter. A banda de transição são as duas frequências aqui onde o filtro começa a operar, ele começa a reduzir a amplitude do sinal, e aí aqui sim, na banda de corte é onde a gente já fez a atenuação do sinal e o sinal já está bem reduzido. O que acontece? Que algumas aproximações acrescentam um ripple aqui, acrescentam uma oscilação na banda passante. Outras aproximações acrescentam ripple na banda de corte. E algumas aproximações têm uma transição lenta aqui na hora de fazer a passagem da banda passante para a banda de corte. O filtro Butterwolf, ele tem aqui então, ele elimina totalmente o ripple, tanto na banda passante quanto na banda de corte. Então ele vai ter uma resposta flat, uma resposta plana nessas duas. Então ele vai vir bem retinho aqui e bem retinho aqui. Qual é o custo disso? O problema que gera é que nós temos uma banda de transição mais lenta. Então, se a gente pegar, por exemplo, um filtro Butter e um filtro Cheb-Cheb de mesma ordem, a gente vai ver aqui que a atenuação do filtro Butter é menor, que a transição é mais lenta na banda de transição. Em compensação, para fazer a mesma resposta, uma resposta parecida no Butter e no Cheb, a gente vai precisar usar uma ordem mais elevada no Butter se a gente quiser que essa banda de transição aqui seja muito abrupta. Então, para a gente poder fazer isso, a gente acaba tendo que elevar a ordem do filtro. Outra questão que é importante falar é que a função que a gente vai ver aqui, tá, a resposta, ela está focada apenas na magnitude do ganho. A gente não vai olhar a fase do sinal, tá? Porque todo filtro vai acrescentar alguma fase, e aí, nesse caso a gente vai olhar apenas a resposta do ganho, tá? Então aqui o módulo da função de transferência. A função de transferência padrão de um filtro Butter é essa que nós estamos vendo aqui, onde a gente tem um ganho Kp, que é o ganho quando a frequência é nula, que é esse aqui, ó, seria esse ganho inicial, ganho Kp, e embaixo a gente tem uma raiz quadrada de 1 mais ômega, que é a frequência que está sendo variada, dividido pelo chamado ômega zero, que é a frequência normalizada do filtro. E esse termo aqui é elevado a 2 vezes n, onde n é a ordem do filtro. Então, se é um filtro de segunda ordem, vai ser elevado na 4. Se é um filtro de terceira ordem, elevado na sexta. O que acontece? Que se a gente fizer agora um ganho Kp igual a 1, que é o normal de fazer, que é um filtro sem ganho, então ele parte de 0 dB ou de ganho 1 aqui, a gente tem aqui a nossa resposta conforme a gente varia o n. Então, esse gráfico aqui foi mantido a frequência ômega zero e a gente foi aumentando o n. Conforme a gente vai trabalhando aqui com n, ó, a gente vê o n2 uma resposta bem lenta, um n4 uma resposta mais rápida, um n igual a 6, um n igual a 8, a gente vai chegando aqui mais, sempre resposta flat, ó, resposta flat aqui e resposta flat aqui, mas a transição lenta numa ordem 2 e vai melhorando conforme a gente vai aumentando a ordem. Se a gente levar isso ao infinito, a gente vai chegar numa resposta ideal. Então, conforme a gente vai aumentando a ordem de um filtro Butter, a gente vai se aproximando de uma resposta de um filtro ideal. Obviamente que aumentar a ordem de um filtro eletrônico, de um filtro analógico, significa aumentar o número de componentes. Então, normalmente, um resistor e um capacitor é uma ordem. Então, cada ordem dessas aqui, vamos dizer uma ordem 8, a gente vai ter que ter 8 resistores e 8 capacitores, tá? De uma maneira geral. Porque normalmente a gente não faz com indutores, tá? A gente poderia também botar indutores, mas a ordem do filtro tem relação direta com o número de elementos acumuladores de energia. Então,
o filtro de ordem 8 vai ter 8 elementos acumuladores de energia. Então, ele vai ter 8 capacitores, ou 8 indutores, ou 4 indutores e 4 capacitores. Ele vai precisar ter isso. A questão é que, como a gente viu, que indutores, para trabalhar, eles são mais caros e são mais volumosos, a gente acaba optando normalmente por utilizar capacitores, porque são componentes mais baratos e componentes mais fáceis de trabalhar. Então, de um modo geral, N igual a 8 significa ter 8 capacitores. Um N igual a 1000 significa ter 1000 capacitores. Então, perceba que aumentar a ordem do filtro aumenta o número de elementos e, obviamente, aumenta o custo desse filtro. Aqui tem um outro gráfico que mostra isso, né? Então, o aumento da ordem aqui, a ordem N aumentando, e a gente vai chegando nessa resposta mais quadrada aqui, que seria a resposta ideal no filtro. O filtro, idealmente, ele vem flat, cai instantaneamente e mantém flat. Isso seria um filtro ideal, que é o que a gente viu que não tem como fazer, por isso que a gente usa aproximações. Aproximação de Butter, de Chebyshev, tem vários, elíptico, tem várias aproximações para projetar um filtro mais próximo de um filtro ideal. Tem uma questão de quem é esse ômega zero aqui, né? Ele é chamado de frequência normalizada. Por definição, a nossa chamada frequência de corte é quando o ganho cai 3 dB. 3 dB, então, é 1 sobre a raiz de 2, né? Que é o 0,707. Se a gente fizer 20 log disso, a gente vai ver que vai dar menos 3 dB. Então, quando a gente pegar aqui essa equação, que é a função, tá? E esse ômega é o que vai variando aqui, a gente dizer que esse aqui é o nosso ômega C, e igualar isso a 1 sobre a raiz de 2, a gente consegue isolar esse ômega de corte. Então, o que a gente tem aqui, manipulando, a gente vê que, independente da ordem do filtro, um filtro de resposta Butter, um filtro projetado com uma aproximação Butter, independente da ordem aqui dele, a gente sempre vai ter que a nossa frequência de corte vai ser igual ao ômega zero do filtro. Isso é a resposta do Butter, tá? Os outros filtros não necessariamente vão ter essa resposta. Então, se esse filtro de Butter, ele é um filtro, né, filtro passa baixo, ele não vai ter zeros, ele vai ter apenas polos, e esses polos, a gente pode encontrar ele aqui, resolvendo o polinômio, e a gente chega aqui numa expressão que os polos vão ser dados pela ômega de corte, exponencial de jπ sobre 2 vezes a exponencial de j 2k menos 1 dividido por 2n vezes π. Esse k aqui é o polo específico. Este n é a ordem total do filtro. Então, um filtro de ordem 6, nós vamos colocar 6 aqui, e aí o polo 1 a gente vai botar no k, a gente vai colocar 1, no polo 2 a gente vai botar 2, no 3 e assim até o 6, tá? Então, esse k é do polo. Esse k é do polo. Então, polo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se for no filtro de ordem 6. Se for no filtro de ordem 3, então a gente vai ter 3 polos. Polo 1, polo 2, polo 3. E aí aqui vai ficar no N o total. Então no N é a ordem total e o K é o que está variando, tá? É o polo específico. Se a gente plotar isso aqui no nosso Rutilocus, aqui por exemplo, para um filtro de segunda ordem, a gente vai ver que ele vai dar um filtro complexo e conjugado. Então a gente sempre vai ter aqui um parzinho complexo conjugado se nós tivermos ordem par. Então, por exemplo, a ordem 4, a gente vai ter o polo 1 e o polo 4, o polo 2 e o polo 3 como complexos conjugados. Um filtro de ordem 5, a gente vai ter o 1 e o 5, o 2 e o 4, e aí o polo 3 vai ser um polo ímpar. Se a gente for aumentando isso aqui até a ordem n, né? Então ele vai dividindo aqui esse π que a gente tem, dividido pelo n, que é o número de polos. Então, isso aqui seria o nosso Rutilocus dos polos. Aquela função de transferência que a gente tem em padrão, a gente pode representar ela em vez dessa maneira, mas sim pela multiplicação dos polos. Então, se a gente fizer dessa maneira aqui, vai dar equivalente. Então, com isso, a gente consegue também agrupar os polos. Por exemplo, se for um filtro de ordem 5, então o polo 1 e o polo 5 vão ser complexos conjugados. Então, a gente consegue juntar eles aqui, uma função de P1 e P5. E aí o polo 2 e o polo 4 serão complexos conjugados e o polo 3 vai ser o nosso chamado polo ímpar. Então, a gente pode pegar essa função de transferência total da ordem 5 e dividir em 3 funçõezinhas de filtros menores. Então, aqui um filtro de segunda ordem, outro filtro de segunda ordem e aqui um filtro de primeira ordem. Se a gente multiplicar essas funções de transferências, a gente vai ter a resposta total. Então, a gente faz isso para facilitar o projeto. A gente pega
e gera a função de transferência completa e divide ela em pares de polos complexos conjugados, implementa em filtro de segunda ordem. E os polos chamados polos ímpares, a gente implementa como filtro de primeira ordem. Se o filtro for, por exemplo, de ordem 4, então vai ser o polo 1 e o polo 4, e o polo 2 e o polo 3. A gente não vai ter o nosso chamado polo ímpar. Então a gente vai implementar ele com um filtro de segunda ordem aqui e com outro filtro de segunda ordem aqui, e não vai precisar do filtro de primeira ordem, porque a gente usa ele apenas para implementar polos ímpares. Como isso sempre fica muito teórico e muito difícil de enxergar, né? Na engenharia tem muito disso. Então a gente pode enxergar um exemplo. Tá? Aqui tem um exemplo que é projetar um filtro passa-baixa que tenha um ganho na banda passante de 0,45 dB, daí a nossa F1 é representada com 1 mega, e uma atenuação na banda de corte de 9 dB. Tá? Então o nosso F2, 2 MHz. O que a gente precisa aqui? Projetar uma função de transferência com uma ordem que a gente não sabe qual é, uma frequência de corte que a gente não sabe qual é. Se a gente representar isso aqui, esse enunciado aqui, em formato de desenho, é isso que a gente está dizendo. A gente quer que de 0 até 1 MHz, esse filtro, por ser butter, então ele tem uma resposta flat, ele vai cair, tá? Então ele tem que cair aqui, ó, no máximo de 0 até menos 0,45 dB. A gente quer que tenha caído 9 dB, então ele vai partir de 0, e a gente quer que quando ele chegue nos 2 MHz, ele tenha caído pelo menos 9 dB. E aí, como é um filtro butter, ele vai ter resposta flat aqui, e ele vai ter essa banda de transição mais suave. Esse exemplo, ele é um exemplo resolvido, é um exercício resolvido lá do nosso livro texto, do professor Hasav. Então, lá no livro de microeletrônica, ele tem o capítulo 14, que é muito completo, e traz aqui várias questões sobre filtros, tá? Então, esse exercício está resolvido lá no livro, vocês podem pegar. Eu vou resolver para vocês, eu peguei papel e resolvi ele no papel, porque eu acho que fica mais didático. Aqui nos slides eu trago um resumo disso, tá? Então, vocês podem também aqui acompanhar pelos slides, vai estar disponível para vocês. Vocês podem acompanhar pelos slides e ver. Ou então assistam o próximo vídeo aí, que vai estar na sequência, que a gente vai resolver esse cara passo a passo.